No vídeo de hoje nós iremos ver o dia em que Peter acabou descobrindo algo sobre os seus ancestrais, que o fez mudar totalmente o modo como agia. Após ter percebido que o seu filho Chris não conhecia muito bem as suas raízes irlandesas, Peter resolveu levá-lo até um museu, para lhe mostrar um pouco mais sobre a herança irlandesa. E logo em seguida, ao terem ido em uma biblioteca com o intuito de conhecer a história da família Griffin, Peter acabou sendo pego de surpresa, após ter descoberto que possuía um parente negro. E quando isso finalmente foi confirmado, através de um antigo livro, Peter decidiu abraçar a cultura afro-americana. E com a ajuda do seu amigo Cleveland, chegou a frequentar vários locais e até mesmo arranjou alguns amigos. Porém, o clima rapidamente ficou tenso quando foi revelado que os ancestrais da família de Lois costumava ser o dono do parente distante de Peter. O episódio começa no colégio de Quahog, aonde estava acontecendo um jogo de basquete. E da arquibancada, Lois estava torcendo pelo seu time. Ao mesmo tempo, Peter aparentava estar bastante triste por ainda não ter visto o Chris em ação. E logo em seguida, isso acaba acontecendo. Porém, chegamos a descobrir que ele foi chamado apenas para limpar o chão. E por alguma razão, fez com que o Peter ficasse bastante orgulhoso. No caminho de volta para casa, Peter falava com o seu filho sobre ele ter enxugado o chão do ginásio. Em seguida, Chris começa a falar umas coisas a respeito de uma garota do colégio. No entanto, se comunicava de um modo totalmente diferente. E ao ouvir isso, Peter rapidamente decide parar o carro, entregar uma Bíblia para sua filha ler um versículo, e começar a jogar água benta no seu filho, pois achava que ele estava possuído. Ao mesmo tempo, Lois tentava impedir que ele fizesse aquilo. Em seguida, Meg conta para seu pai que o Chris estava apenas usando algumas expressões. E mesmo assim, Peter ainda achava aquilo bastante estranho. Porém, logo é lembrado pela Lois que isso era somente uma fase. No dia seguinte, enquanto Chris assistia à TV, Peter acaba chegando ali, e ao questionar o seu filho o que estava fazendo, Chris continuava se comunicando da mesma forma. Já de noite, no Ostra Bêbada, Peter conversava com o Cleveland a respeito do modo como seu filho estava agindo. E em seguida, conta que por não saber o que ele estava falando, acabou usando uma mangueira para lhe dar uma surra. E quando o seu braço finalmente se cansou, decidiu vir tomar uma cerveja. Após isso, Cleveland fala que o Chris talvez tenha pego os modos de falas e gestos de uma outra cultura, apenas por não saber o suficiente de sua própria cultura. O que rapidamente faz o Peter pensar sobre isso. E em seguida, fala que levaria o seu filho até um museu, para que pudesse lhe ensinar coisas de suas raízes irlandesas. Na manhã seguinte, Peter, Chris e Brian visitavam um museu, aonde ficava toda a herança irlandesa. Primeiramente, chegaram a conhecer um dia na vida de um irlandês. Em seguida, um dia na vida de uma irlandesa. E por último, assistiram a uma apresentação, aonde um homem falava sobre as provas arqueológicas indicarem que a Irlanda costumava ser um país bastante diferente antes da descoberta do álcool. E por fim, comenta que a maioria dos especialistas acreditavam que o país era mais ou menos assim. Senhores, hoje nós, os principais cientistas da Irlanda, encontramos uma forma de converter nossa população inteira em energia pura. Mais tarde, Peter resolveu levar o seu filho até uma biblioteca, aonde iria lhe ensinar um pouco mais a respeito da família Griffin. Um tempo depois, enquanto Peter estava lendo, Chris o avisa que achou um livro com a linhagem da família. Com isso, ele então decide lhe mostrar alguns dos seus parentes, começando pelo tataravô, em seguida o seu bisavô, e por último, um parente chamado Nathan Griffin, que no ano de 1840 costumava ser um tratador de cavalos. Ao mesmo tempo, Peter acaba percebendo que essa mesma pessoa era um homem negro, o que obviamente deixa ele bastante surpreso. De volta em casa, Peter ainda não acreditava no que havia descoberto. E após Lois comentar que o homem do livro se parecia bastante com ele, Brian decide pegar um dos livros, e descobre que era um diário escrito pelo próprio Nathan Griffin, em que ele escreveu uma coisa que fez com um dos seus cavalos. Uma coisa que o Peter com certeza faria, já que logo em seguida, ele mesmo acaba rindo daquilo. E então, descobre que tudo era verdade. Durante isso, Lois comenta que iria até a casa da Bonnie, para lhe contar que estava se relacionando com um homem negro. No dia seguinte, Peter vai conversar com o Cleveland, e logo conta para ele o que havia descoberto. Porém,
não fazia ideia de como ser negro. E então, Cleveland resolve lhe dar um conselho, para conseguir se adaptar à sua nova cultura. O que logo chega a ser bem aceito. Ei, Peter, o que é? É a vibração. Após isso, Peter decidiu visitar alguns locais, com o intuito de aprender um pouco mais sobre a sua nova cultura. Porém, infelizmente não conseguiu se encaixar em nenhum deles. Um tempo depois, Cleveland resolveu levar o Peter na Liga Afro-Americana de Quahog. E durante isso, revelou a seus companheiros que havia recebido a indenização de uma família que no passado costumava ser o dono dos seus ancestrais. Em seguida, ao ser questionado por que seu amigo estava ali, Cleveland fala que o Peter recentemente descobriu que possuía um parente negro. No entanto, seus companheiros acabam não acreditando nisso. E então, Peter decide falar algumas coisas, para provar que estava dizendo a verdade. E surpreendentemente, logo conseguiu convencê-los. Já de noite, Peter acaba chegando em casa. E ao questionar a Lois o que os seus pais estavam fazendo ali, ela então responde que eles resolveram fazer uma visita surpresa, depois de tê-los contado sua recente descoberta. Em seguida, Peter até mesmo decide apresentar os seus novos amigos. Após isso, Carter fala que os seus netos também mereciam saber um pouco mais sobre seus ancestrais. E ao abrir o livro para lhes mostrar algumas fotos, Peter acaba descobrindo que seu antigo parente, no passado trabalhava para o ancestral do Carter. Momentos depois, Peter ainda estava bastante irritado com isso. E então eles decidem ir embora. Porém, algo inesperado acontece ali. O que obviamente faz com que o Peter ficasse ainda mais irritado. No dia seguinte, enquanto todos estavam na cozinha, Peter acaba chegando ali, e ao ser questionado sobre o que estava usando, ele responde que aquilo era um dashiki, uma peça de roupa usada principalmente na África Ocidental. Além disso, também resolveu mudar o seu nome. Em seguida, Carter o questiona se poderiam conversar. E então, fala que estava disposto a fazer qualquer coisa para resolver o problema. Até mesmo poderia oferecê-lo dinheiro. E ao ouvir isso, Peter rapidamente muda o seu comportamento. No jornal local, o âncora comentava sobre o acontecido. Um tempo depois, Lois acaba descobrindo que o Peter usou o dinheiro da indenização para transformar a sala na casa de uma série de televisão infantil. Durante isso, Lois o lembra que o dinheiro deveria ter sido usado para outras coisas, como ajudar uma caridade para negros, por exemplo. Mais tarde, enquanto andava em seu carro, Peter acaba sendo parado por um policial, que rapidamente realiza alguns feitos para incriminá-lo. Mas esse carro é meu. Suspeito está violento. O quê? Policial atingido. Porém, ao ir até a Liga Afro-Americana para falar sobre o ocorrido, logo descobre que não era mais bem-vindo, pois havia gastado o dinheiro da indenização de forma irresponsável. Já de noite, Peter continuava sofrendo pelas suas atitudes. Em seguida, resolve ir no banheiro lavar o rosto. Porém, inesperadamente acaba vendo o seu ancestral, que após tê-lo aconselhado a fazer a coisa certa, Peter finalmente consegue resolver o problema, dividindo o dinheiro com os seus amigos negros. Não importa ser branco ou negro. A única cor que importa de verdade é o verde.